Olá, aluna! Olá, aluno! Como vocês estão? Eu espero que estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Modelagem de Dados UML, trazendo a vocês nesta aula o segundo exemplo prático voltado a diagrama de estado, ou como optar em diagrama de estado de máquina. E dessa vez nós faremos uma ressalva para o check-in de um aeroporto, tá bom? Então, da mesma maneira no qual eu comentei sobre algumas coisas peculiares que apareceram no diagrama anterior, aqui também haverão algumas coisas que nós já vimos de forma teórica, elementos, mas acabei não utilizando eles em algumas coisas práticas, e eu resolvi acrescentar neste diagrama para fazer a utilização de tudo, ou pelo menos do máximo no qual nós estamos vendo e aprendendo aqui no curso, tá bom? Bom, eu já tenho os meus menus de UML e UML 2.5 aberto. E aqui nós já vamos iniciar o diagrama utilizando o nosso símbolo de inicialização. E vamos para o menu geral pegar o nosso retângulo com as bordas arredondadas. Bom, o nosso diagrama ele é representado por um check-in de aeroporto. Então, o primeiro elemento aqui no qual nós vamos acrescentar é a verificação da reserva. Então, vamos colocar aqui, ó, verifique a reserva, beleza? E eu estou fazendo uma verificação, isso indica que eu também tenho alguns tipos de retornos. Eu estou verificando, é porque pode estar tudo certo, como pode não estar tudo certo. Beleza? Bom, se não estiver tudo certo, eu vou fazer da seguinte forma aqui, ó, um outro tipo de exemplo para vocês verem como que os diagramas eles podem mudar de acordo com quem está fazendo, tá bom? Vou colocar aqui, ó, problema com a reserva. Então, ao invés de eu fazer a pergunta aqui, existe problema com a reserva? Sim, vai para um lugar. Não, vai para outro lugar. Eu posso colocar desta forma aqui, olha só. Problema com a reserva. E eu já estou indicando que existe problema com a reserva? Sim, vai cair para cá. Por quê? Problema com a reserva é para esse lado aqui. Bom? E aí, se existe o problema com a reserva, o que vai acontecer? Vamos verificar aqui. Se existe o problema com a reserva, vai ter de fazer o envio para a agência de viagens do aeroporto. Então, vamos colocar aqui, ó, enviar para a agência de viagens do aeroporto. Beleza? Legal. Agora, se não houver problema, nós continuaremos à frente aqui, né? E aí, o que nós faremos aqui? Se não houver problemas, o cliente ele vai obter preferências. Ah, preferências do quê? Preferências do assento do avião, preferências do hotel, preferências do andar, enfim. Ele vai obter as preferências voltadas a aquilo que ele está comprando, aquilo que ele está agendando, beleza? E agora vamos para a parte boa. Qual a parte boa? Eu comentei aqui no início, nós utilizaríamos um determinado elemento no qual nós já vimos, porém nós nunca utilizamos. E este elemento é este cara aqui. Bom, o que é este elemento e o que ele faz? Eu não sei se vocês se recordam, mas eu já passei ele a vocês, pelo menos em aula teórica, tá? Este elemento ele é o elemento de garfo, no qual quando nós estamos utilizando, nós indicamos que naquela determinada ocasião acontecem duas situações simultâneas, ou seja, acontece dois processos ao mesmo tempo. Neste contexto aqui, nós teríamos quais processos que aconteceriam ao mesmo tempo. Vamos lá. O primeiro
seria que quando houvesse a obtidão das preferências, haveria a impressão do cartão de embarque, beleza? Então nós podemos colocar aqui, ó. Imprimir cartão de embarque, beleza? Agora, por um acaso, deixa eu só mudar para cá, fica melhor. Agora, por um acaso, qual seria o outro processo enquanto está havendo a impressão de embarque que aconteceria ao mesmo tempo? Seria o que? O recebimento da bagagem e a impressão dos recibos. Então, seria aqui um outro processo. Só que este processo, no caso, ele seria anteriormente verificado para ver se não há problema com as bagagens. Beleza? Então, aqui na verdade, teria um condicional. Vem junto comigo para vocês não se perderem, ó. Prestem bastante atenção aqui nessa parte. Beleza? E aqui existiria uma verificação do seguinte: existe bagagem? Sim. Existe a bagagem, ele vai vir para cá, ó. Beleza? E aí, se existe a bagagem, haverá a impressão de cartão de embarque. Beleza? Bom, e aí se há a bagagem, ele vai ter aqui, ó, receber a bagagem e imprimir recibos. Receber a bagagem e imprimir recibos. Beleza? E se não houver, aí que tá. Se não houver, vamos pegar esse elemento de novo, que era o elemento do garfo, e ele passa a ser outro elemento. Qual é o outro elemento que ele passa a ser? Olha só, vou até abrir o PowerPoint aqui para vocês se recordarem, ó. Ele vira uma barra de sincronização, ou seja, quando existe duas situações simultâneas, ele volta a ser uma, beleza? Então aqui, ó, existe duas situações, essas duas situações voltarão a ser apenas uma. Então nós vamos fazer aqui, ó, as junções desses carinhas aqui. Pessoal, lembrando que aqui pode ficar ordenado, tudo lindinho, tudo perfeitinho, mas para não perder tempo, eu vou tentar não mexer tanto, apesar de eu já estar mexendo no caso, né? Pode ficar assim, não tem problema. E aí aqui, ó, nós vamos utilizar o nosso texto. E aqui no nosso texto nós vamos colocar aqui, ó, sem bagagem, beleza? E esse nosso sem bagagem, ele vai vir para o mesmo local. Aqui eu poderia usar um outro condicional também, tá? Mas eu acredito não ter necessidade, porque esse outro condicional aqui ele só vai ser para nós juntarmos as setas para que fique mais alinhado. Para vocês entenderem o que eu estou falando, seria isso daqui, ó. Não é obrigatório isso, tá? Mas eu vou fazer para vocês entenderem do que eu estou falando. Poderia ser isso daqui, ó. Só que aqui eu não estou fazendo nenhum tipo de questionamento, porque aqui eu já sei que vai haver a impressão do recibo e aqui eu já sei que não existe a bagagem, beleza? Mas aí neste caso o contexto ficaria desta forma aqui, ó. Tá bom? E aí, por fim, havendo este término de processo, nós teríamos os últimos informativos, que seria o fornecimento dos documentos. Então, fornecer documentos de viagens aos passageiros. Beleza? Quem vai fazer isso? Esse processo onde havia a situação
de processo simultâneo para a sincronização, ou seja, para um único processo no qual eu mencionei para vocês. Beleza? Bom, vamos fechar aqui de novo. Para nós termos uma visibilidade melhor. Beleza? Bom, o que tem de diferente aqui? Faltando apenas o nosso fechamento, né? Nunca podemos esquecer dele. Né? Nós teremos o fechamento aqui, ó. O que nós não podemos nos esquecer. Como eu mencionei, nós estamos acostumados e habituados a sempre em um processo condicional ou fazer uma pergunta aqui dentro e a partir dessa pergunta colocar sim ou não, certo ou errado, vou ou não vou, nas setas. Mas nós temos um segundo meio, né, de desenho, um segundo método, que é quando houver o problema, você já mencionar na legenda o problema. Então aqui você já sabe que é o caminho e não é tão feliz, e que o próximo é o caminho feliz. Beleza? E aí nós temos aqui outros elementos. Quais são as diferenças desse para esse aqui? Ó? Se você observar apenas o que eu estou selecionando, você vai ver que é uma seta e após a barra vira duas. Então, este elemento desta maneira se chama garfo. Beleza? Quando nós usamos? Quando houver duas situações que acontecem ao mesmo tempo, ou seja, quando houver dois processos simultâneos, tá bom? Agora, diferente deste outro aqui, ó, se eu selecionar, são o quê? Duas setas que acaba virando uma, ou seja, já não se chama garfo, se chama barra de sincronização, quando há dois processos simultâneos que acabam e voltam a ser um, beleza? Isso daqui eu acabei passando para vocês em aulas anteriores, mas eu acabei não achando um diagrama, um contexto, um exemplo para acabar utilizando, e aqui surgiu a oportunidade, por isso que eu estou mostrando a vocês, beleza? Então, fazendo a verificação aqui geral para o nosso diagrama agora, vamos apenas acrescentar aqui algumas modificações para ter uma legibilidade melhor. Então eu vou primeiramente selecionar esses caras aqui para verde, esses outros aqui para roxo, beleza? Esse daqui pode ser amarelo, laranja, não sei. Ali vai manter branco e aqui também vai permanecer verde. Por quê? Vamos entender aqui, ó. Deixa eu fechar de novo. Bom, o que eu estou dizendo aqui, olha só, de novo, isso daqui é o diagrama de estado que representa o check-in de um aeroporto, ou seja, os seus estados e subestados em relação a um processo de check-in. Então, primeiramente, inicia-se com a verificação de reserva, beleza? Se por um acaso houver o problema com a reserva, vai haver um envio de mensagem, notificação para a agência de viagem de aeroporto e isso vai acabar. Por quê? Porque vai haver um retorno da agência só após uma análise que eles vão fazer para verificar por qual motivo aconteceu determinado problema. Beleza? Agora, pensando no caminho feliz, se houver a verificação da reserva e tudo estiver ok, aí o cliente vai na opção de obter preferências, ou seja, ele vai na opção de escolha, né? Qual é o avião, qual é o assento, se é classe A, classe B, classe C e assim sucessivamente. Ele fez as escolhas no qual ele quer e aí vai haver a continuidade, o processo simultâneo. Assim que ele escolher as preferências dele, vai haver a impressão de embarque, beleza? Porque ele já escolheu. Porém, ao mesmo tempo, vai haver o quê? Uma verificação
se ele possui ou não bagagem. Se ele possui a bagagem, ele vai receber a bagagem e a impressão dos recibos. Se não houver a bagagem, vai apenas haver a impressão do cartão de embarque e ele vai dar continuidade sem a bagagem, beleza? Porém, independente dessa situação, se tem ou não bagagem, vai haver a impressão, ele vai dar continuidade com ou sem bagagem e vai até o quê? O fornecimento dos documentos de viagens aos passageiros, ou seja, vai retornar as informações para aquele determinado passageiro poder fazer a sua viagem tranquilamente, tá bom? Bom, por que que eu deixei esse cara em branco? Digamos que o check-in é a verificação da reserva, né? Então aqui é o estado e todos os demais aqui seriam subestados condizentes ao processo até ele fazer a sua viagem, até ele fazer o seu embarque, beleza? Bom, mais uma aula concluída. Espero que vocês estejam entendendo, que vocês estejam gostando. Espero que vocês possam praticar. Então, vocês podem imaginar outras coisas aí que são semelhantes para vocês fazerem como exercício de aplicação. Eu não vou me estender tanto, a aula já ficou um pouco extensa. Vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até breve.